Eu tava perguntando pro meu filho tem só 10 anos. Aliás, eu faço isso o tempo todo com os meus 2 filhos, porque eu não quero que os meus filhos, um dia, precisem de uma profissional como eu, para poder tratar, né, fazer com que eles voltem para a essência deles. Aquela pessoa que Deus fez, completa, né? E eu expliquei para ele o que acontece na vida da gente que faz com que a gente se perca de quem nós somos. Por que Deus nos fez de uma forma e a gente, quando criança, age como Deus nos fez, mas a gente vai se perdendo, a gente vai se afastando daquela nossa essência e quando a gente olha, a gente não é quem a gente realmente deveria ser, né? Quem Deus nos fez. E eu vou te dar exemplos aqui, eu vou falar como que eu conversei com ele, talvez você se enxergue nessa história, isso acontece comigo, isso acontece com você, eu diversas vezes também, às vezes me vejo me desviando de quem Deus me fez. E aí eu tenho que voltar, é hora de eu voltar para mim, voltar para aquela que Deus fez, voltar para o caminho que Deus tem para mim, né? Voltar para escrever a minha história, a história que é de fato a história que eu quero viver na minha vida. E eu estava explicando para o meu filho, eu sentei com ele lá no jardim, e estava falando, filho, vamos conversar. Eu me lembro que quando você era criança, eu até falava assim, gente, esse menino vai ser aquele que todo mundo vai rodear em volta dele, é ele que vai influenciar as pessoas, meu filho vai atrair multidões do jeito que ele é extrovertido, ele é carismático. Quando ele vê que que o direito dele está sendo atingido, ele vai lá e reclama, fala, não, ele luta pelo direito dele. Mas eu tenho percebido, meu filho, que você está se afastando um pouco da sua essência. Você não está sendo quem Deus fez você ser. Eu me lembro que numa festa, uma vez, de um filho de uma amiga minha, nós chegamos e havia uma escada grande para o segundo andar, onde era a festa, e você foi na frente e eu logo atrás. E aí quando você chegou lá na porta, você abriu os braços e falou, ei gente, cheguei. Esse é você. Você sempre foi assim, extrovertido, animado, chegava, mostrava, conversava. Mas nos últimos tempos, você tem ficado mais retraído. Quando a gente chega perto de pessoas, né? As pessoas fazem uma pergunta pra você, você responde meio embargado, sabe? Com um pouco de dificuldade. E o que acontece? Por que está acontecendo com você? E é isso que eu quero te ajudar, para que você volte a ser quem você era. Porque muitas vezes, né? Aliás, né? Na maioria das vezes, para não se dizer todas as vezes, nós, crianças, isso aconteceu comigo, somos influenciados, a gente vai vivendo a nossa infância conforme Deus nos fez. Só que à medida que a gente vai ouvindo direcionamento dos nossos pais, a gente vai vivendo ali naquele ambiente, né, com aquelas crenças, o que o nosso redor acredita, escola, professoras, alunos, né, outros coleguinhas, a gente vai começando a criar, sabe, barreiras em nós. No caso dos pais, muitas vezes, é por amor, né, excesso de cuidado, excesso de proteção, como no seu caso, né, eu tenho certeza que nós também influenciamos negativamente você, às vezes a gente com os nossos medos, a gente acaba falando com você, né, não faça isso, não faça aquilo, e aí, pra te proteger, e aí a gente vai tirando a sua coragem. E outros pais, né, que não receberam amor, não vou dizer que conscientemente por maldade, mas porque não receberam amor, acabam sim fazendo maldade com seus próprios filhos. Então, mas no seu caso, né, por amor, né, às vezes a gente tentando te proteger, a gente acaba te limitando e criando aí uma barreira em você, e temos que ficar sempre atentos a isso para que a gente não faça. Então por isso que eu tô aqui, para poder ir te mostrando que você pode e deve voltar a ser quem você era, quem você é, não era, você é, né, porque você não pode se perder da sua essência. E eu ainda falei com ele, né, eu, por exemplo, que eu era muito tímida, a ponto de não conseguir falar o telefone, né, pedir a minha mãe para falar o telefone para mim. E eu falei com ele que somente depois que eu venci essa primeira barreira na minha vida da timidez, é que a minha vida teve sucesso, né, que eu consegui ter sucesso principalmente na minha carreira. Porque enquanto eu era tímida, eu passava muita dificuldade financeira, muita, a ponto de pedir cesta básica na igreja, né. Mas depois que Deus me transformou, né, que eu passei por um encontro, a primeira vez que Deus me resgatou para poder começar o tratamento em minha vida, foi num chamado encontro com Deus. A partir dali eu voltei outra pessoa. E aí minha vida foi começando a ser transformada, né? E fui falando isso com ele, que a gente vai perdendo a nossa essência divina por causa disso, né? À medida que a gente vai ouvindo, vai sentindo, sabe? Vai vendo as coisas ao nosso redor, vinda dos nossos pais, do ambiente, escola, professores, igreja, das influências que a gente tem, a gente vai começando a nos podar, a gente vai começando a sair do nosso próprio caminho, sabe? Dos planos que Deus tem para nós, dos nossos projetos. A gente acaba vivendo um personagem para agradar ou para não desagradar o outro. E a gente não deve viver assim. A gente deve sempre se policiar. Ei, peraí. Eu tô vivendo o que eu quero viver? Essa é a vida que eu quero viver? Essa é a vida que Deus tem pra mim? Foi assim que Deus me fez? Eu sou essa pessoa assim retraída? Eu sou essa pessoa fechada? Eu sou essa pessoa que não consegue expor minha voz? Ou eu sou essa pessoa que faço a vontade de todo mundo pra agradar todo mundo, mas por dentro não era isso que eu queria estar fazendo? Será que eu tô fazendo, sendo essa agradadora, sabe, ajudando os outros, fazendo, né, me sentindo boa, fazendo com que eu seja boazinha e é gostoso pra mim, eu me sentir aquela pessoa útil, mas na verdade, no fundo, você tá sobrecarregada porque você queria um tempo pra você queria fazer suas vontades, mas aí você não tá conseguindo, você não consegue dizer. Então assim, pra não agradar, pra se sentir útil, você acaba fazendo a vontade dos outros e deixando a sua. Será que foi assim que Deus te fez? Será que esse é o projeto que você tem pra você? Será que era isso? Será que era estar vivendo desse jeito que você queria? Será que era essa vida que você queria estar vivendo aí? Então, eu fui conversando isso com meu filho, né? Falando com ele, olha, eu quero que você, a partir de hoje, observe-se. Porque você, quando chegava nos ambientes, você chegava todo expansivo, falando com todo mundo, se apresentando. Você nunca foi uma pessoa introvertida, você é extrovertido.
Ao contrário de mim, ao contrário da sua irmã, que somos pessoas introvertidas, e introversão não tem nada a ver com timidez. A timidez, ela é um estado. Você está tímida por algum motivo na sua vida, uma proteção. A sua mente encontrou na timidez um jeito de te proteger, de te esconder. Te escondendo, ela descobriu que assim você não sofreria algo que você sofreu lá atrás na sua vida. Então a timidez, ela é isso, ela é um estado. E a partir do momento que você vê que você não precisa ser tímida para se proteger, você tem outros mecanismos de se proteger, falando não, você não quer, não indo, não fazendo. Você tem outras formas de se proteger sem precisar ficar se escondendo, calando a sua voz. Então, eu conversei com ele e falei, meu filho, preste atenção na sua postura. Você tinha essa postura, né, de líder, e você está se retraindo. Eu quero que você se observe. Eu quero que você que está vendo esse vídeo se observe. Como tem sido a sua postura? Você tem sido uma pessoa retraída, cabisbaixa, anda na rua olhando para o chão? Ou você olha para frente, olha para todos? Sabe? O que tem acontecido? O que aconteceu na sua vida que fez você se distanciar de quem você é? Então é hora de você voltar para você. Opa, eu preciso voltar para mim, voltar para minha essência, voltar para aquela que é quem Deus fez verdadeiramente. Porque Deus, ele fez você com espírito de ousadia. Deus te chama pelo nome muito antes de você nascer. Então, quando Deus te fez, ele já tinha um projeto para sua vida. É claro, você com seu livre-arbítrio, você pode seguir outros caminhos e não querer fazer o projeto de Deus para sua vida. Só que eu tenho certeza que não é isso que você quer, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, para que você vai fugir disso? Deus não vai ter os... A Bíblia fala também que os planos de Deus são de paz e não de mal. Então, por que você quer fugir dos planos de Deus para sua vida? Olha, Deus te fez e você sabe como Ele te fez. Quando você fecha os olhos, sabe? Quando você começa a se imaginar o que você gostaria de fazer, falar, como você é, essa é você. Essa é quem Deus fez verdadeiramente. Essa é a sua essência. Então, é hora de você voltar para aquela que Deus fez. Porque assim, você volta para o seu caminho. Hoje, enquanto eu estava orando lá no jardim, eu estava pensando nessa frase, né, de voltar. Porque no decorrer da vida, né, e ainda faz parte do que eu falei com meu filho, a gente vai se desviando, né, do caminho, né, dos planos de Deus para nossa vida, que é um plano de paz e não de mal, né, planos para nos fazer prosperar. E aí a gente segue outro caminho. E esse caminho, sabe, ele é mais difícil, ele tem dores, ele tem falsas alegrias. E aí você vai se afastando de quem você é, porque você vai vestindo umas máscaras, né, como eu já disse, para agradar outras pessoas, vai vivendo outras coisas, vai tendo dificuldade de falar não, vai aceitando a vontade dos outros. Seja marido, seja seus pais, sejam pessoas no trabalho, seja o que for, você vai se desviando de quem você é. Mas o bom é que você não precisa voltar para trás. À medida que você está nesse caminho que não é o seu, ele tem saídas. Basta você decidir, opa, vou sair e vou voltar para o meu caminho. Vou voltar a ser quem eu verdadeiramente sou. Vou voltar a fazer o que eu realmente quero. Quais são os planos? O que eu quero para minha vida? O que eu quero viver? É isso que eu quero viver? Não é. Então deixa eu voltar para o meu caminho. Deixa eu voltar a ser quem eu era. Deixa eu olhar para mim. O que eu parei de fazer que eu estou fazendo pelo outro? Eu vi que, né, eu tô fazendo. Eu faço é para agradar o meu marido. Eu tô fazendo é para não desagradar minha mãe, meu pai. Eu estou fazendo porque assim as pessoas vão gostar de mim. As pessoas agora se aproximam de mim. Se eu falar que eu não quero, elas vão se afastar de mim. Que se afastem. Porque se elas não gostarem de você por quem você é verdadeiramente, é porque elas não gostam de você. Elas estão gostando do que você faz por elas, das vantagens que elas estão tendo sobre você. Então eu quero que você reflita nessa mensagem. Então eu falei com meu filho para ele se observar. Para ele se observar. Quando quiser falar. Ele deu um exemplo, né? Lá, que ele foi fazer um passeio ontem na escola, em algo da Copasa, né? E aí lá o instrutor foi fazer fez uma pergunta, e meu filho, ele é muito inteligente, é muito estudioso, né? Aí ele levantou a mão e começou a responder. E o homem interrompeu e falou, não é isso não, e começou a falar outra coisa. Só que aí o homem começou a falar e falou que meu filho estava começando a falar. E aí meu filho ficou muito chateado com ele, falou, nossa mãe, ele respondeu o que eu falei e falou que não foi. E aí eu falei com meu filho, ainda bem que você levantou a mão para falar, meu filho, porque eu tenho certeza que a raiva que você sentiu aí, pela falta de educação dele, foi menor do que a sua frustração se você não tivesse levantado a mão para falar. Porque se você não tivesse levantado a mão para falar, sabendo a resposta, aí quando ele começasse a falar, você ia falar assim, nossa, por que eu não falei? Eu sei a resposta, eu sabia falar, mas eu não deixei, né? Fiquei com vergonha, tímido, sem graça, e não falei. Mas não, você falou, só que a falta de educação do homem é que não deixou você responder. Então, aí transferiu o problema pro cara, né? Você transferiu para ele. Então, se ele não tivesse falado, ele ia estar muito mais chateado. E o mesmo, isso é para você. Eu quero que você pegue uma lição disso também. Quantas e quantas vezes você deixou de falar algo com medo do que o outro ia falar? Quantas vezes você deixou de fazer algo com medo do que os outros iam pensar? Eu quero que você reflita nisso. A vida está passando muito rápido. Já estamos em 2025. Já estamos em agosto. Hoje é dia 6 de agosto de 2025. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas o tempo está passando. E o que você tem feito pela sua vida? Por aquilo que você verdadeiramente quer. O que você quer? Você sabe o que você quer. Você sabe. E você sabe o que você não quer mais na sua vida. Só que você está deixando o medo te dominar. E a palavra do Senhor, ela também diz que o medo nos castiga. Nossa, a Bíblia tem tudo. Tudo que você precisa.
Ela fala sobre medo, ela fala sobre coragem, ela fala sobre finanças, ela fala sobre saúde espiritual, mental, ela fala sobre relacionamento com pais, filhos, com marido e mulher. Nossa, tem tudo que você precisa tá lá. Tudo que você precisa tá lá. Então, para finalizar esse vídeo, assim como eu falei com meu filho, eu falo com você. Preste atenção em você. Preste atenção. Isso que eu estou fazendo é o que eu quero? Eu sou assim? Não, não sou assim. Então não vou fazer isso, mas eu quero voltar. Volte para sua essência. Volte a ser quem Deus te fez. Você sabe quem você era lá atrás. Você sabe como você era. Como eu já disse, quando você fechar os olhos, começar a se imaginar a sua vida, essa é você, esses são seus planos. E você se desviou em algum momento dele na sua vida. Então agora tem uma saída. Nesse caminho tem uma saída. Você não precisa voltar para trás, passar por tudo. Não, tem uma saída. Volte para o seu caminho, volte para o seu projeto, volte para os seus sonhos, para que você possa viver a vontade do Senhor na sua vida, que é boa, perfeita e agradável. E nunca se esqueça que os planos do Senhor são de paz e não de mal. Planos para te fazer prosperar. Sabe, Deus, Ele te deu uma vida abundante. Jesus Cristo, Ele fala que Ele veio para que você tivesse uma vida abundante. Vida abundante é uma vida transbordante em todas as áreas da sua vida. Espero que essa mensagem tenha chegado ao seu coração. Se você acredita que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Se você não me segue, que se inscreva aqui no meu canal, para que você possa receber mais e mais e mais mensagens que vão te ajudar a fazer com que você volte para aquela que Deus fez. Você volte para a sua essência divina, volte a ser quem você é verdadeiramente, que tire todas as máscaras que a vida fez você colocar para se proteger, só que você não precisa dessas máscaras para se proteger. Você vai tirar essas máscaras e você vai aprender como se proteger. Você não precisa mais se esconder. As pessoas vão se aproximar de você por ser você quem você é, não pelo que você pode oferecer para elas, tá bom? Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para você. Espero que esse vídeo realmente tenha falado ao seu coração. Não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você também me ajuda a fazer com que esse vídeo, com que o YouTube leve esse vídeo para mais e mais pessoas. Tchau, tchau.